Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro. Um bom início de semana para você. E vamos começar a edição de hoje falando de um evento importante que acontecerá em Catanduva sobre a conscientização e a prevenção do suicídio, principalmente entre os jovens, já que a taxa de suicídio entre crianças e jovens no Brasil cresceu 6% entre 2011 e 2022. São dados alarmantes. E para falar sobre a prevenção, saúde mental e os desafios na era digital, a Arcos, em parceria com o CVV Catanduva, a Viva, que é a Associação para a Valorização da Vida de Catanduva, vai realizar uma palestra com o jornalista André Trigueiro nesta sexta-feira, dia 22. E quem vai dar mais informações de como será o evento é a Ivete Marques, que é presidente da Viva Catanduva. Seja bem-vinda, Ivete, tudo bem com você? Boa noite, muito obrigado por essa oportunidade, por estarmos aqui divulgando essa palestra tão importante que vai acontecer em Catanduva no dia 22, no Buffet Schettini, às 20 horas. É um evento importante que vai trazer temas necessários a serem discutidos, como a depressão, dor, ansiedade, que muitas vezes as crianças e os jovens não conseguem compreender o que estão sentindo, não conseguem colocar para fora, expor, né? E por isso a importância do diálogo, do acolhimento, do suporte comunitário, tudo isso nessas horas são importantes, né, Ivete? É fundamental que nós tenhamos a possibilidade de estarmos expressando as nossas emoções, porque essa é uma necessidade fundamental, uma necessidade básica do ser humano, de se sentir acolhido. E nós muitas vezes não somos alfabetizados emocionalmente, muitas vezes nós temos dificuldade para expressar as nossas emoções, e isso tudo pode ir acumulando dentro de nós. E sabemos que o suicídio é multifatorial, mas isso pode chegar ao ponto da pessoa não conseguir mais e não ter como expressar essas emoções e chegar ao suicídio. Como enxergar? Existem alguns sinais? As pessoas dão alguns sinais de depressão ou que estão para cometer ali o suicídio? Dá para perceber uma mudança no comportamento? Nós podemos observar algumas mudanças, como por exemplo, a pessoa deixa de fazer aquilo que ela gostava, ela começa a se sentir mais triste, começa a se isolar mais. Mas tem pessoas que não dão nenhum sinal, porque muitas vezes a pessoa pode estar camuflando justamente, escondendo, porque vivemos numa sociedade que valoriza muito mais a alegria, e nós, às vezes, não conseguimos mostrar como nós estamos nos sentindo, vamos escondendo, e isso daí pode ser um fator de risco. Há sinais que podem ser observados, mas às vezes não existe nenhum sinal. E às vezes a pessoa ela precisa de um acolhimento, do diálogo, que é importante. Como que, falando até mesmo do trabalho da CVV, da Viva, como que chegar até pedir um socorro, né? Às vezes a pessoa ela não tem com quem conversar dentro de casa, no trabalho, a sociedade, como você bem disse, não quer muitas pessoas para baixo, né? Gosta de coisas felizes. E aí, como procurar ajuda? Exatamente. Na minha experiência, eu tenho observado que as pessoas têm essa dificuldade, às vezes, não por elas mesmas, mas por encontrar alguém que consiga fazer esse acolhimento. Por isso, nós disponibilizamos o serviço do CVV, que fazemos o atendimento 24 horas por dia, através do telefone 188. E também temos o atendimento por chat. As pessoas entram no site cvv.org.br e podem estar expressando, falando sobre as suas emoções, sem nenhum medo de julgamento, de crítica. É um atendimento acolhedor, empático, e na medida em que a pessoa consegue colocar palavras na sua dor, ela vai esvaziando, ela vai se sentindo aliviada e ela vai processando todas as informações, todas as situações que estejam ocorrendo com ela, e ela pode encontrar uma solução para o seu problema. E muitas vezes tudo que ela precisa é ser ouvida.
E isso é muito difícil atualmente. Muitas vezes, quando as pessoas vão nos contar alguma coisa, a nossa tendência é de falar sobre nós, dar um exemplo pessoal, citar alguma situação, nos colocando às vezes até como heróis. E nós não conseguimos ouvir aquela pessoa, nós tentamos aconselhar. E é ela mesma que pode encontrar a resolução do problema. Nós não devemos focar na solução do problema da pessoa, mas sim na escuta acolhedora, sem crítica e sem julgamento. Bom, hoje o assunto que nós estamos falando aqui é a palestra, mas é tão importante a gente saber, né, sobre depressão, sobre como identificar os sinais de alguma pessoa ali que está passando por um momento difícil, as mudanças no comportamento. Eu acho, já que estamos aqui com a presidente da Viva Catanduva, fala um pouquinho também do trabalho realizado. Então, aqui em Catanduva, nós fazemos o atendimento presencial ali na rodoviária, no box 4, só que esse atendimento nós não temos ali de plantão os voluntários 24 horas por dia. Ali nós temos que ter um agendamento para que a pessoa possa estar indo até o local. Mas o nosso trabalho é sigiloso e muitas vezes as pessoas realmente não querem se expor, né, no presencial. Então, nós estamos fazendo esse atendimento 24 horas por dia, porque a dor não tem hora. Você pode ligar no telefone 188, a ligação é gratuita, você não precisa se identificar, é só ligar e falar sobre aquilo que está acontecendo com você, sobre a sua dor, uma situação difícil. Nós sabemos que são vários os desafios que nós estamos vivendo atualmente. Até mesmo crianças estão se suicidando e nós recebemos ligações de crianças também, de adolescentes, que às vezes passam por desafios como, por exemplo, vestibular, né? Muitas vezes sentem uma pressão psicológica. Os homens às vezes não conseguem expressar as emoções porque nós vivemos numa sociedade que ainda reprime muito, como por exemplo, o homem não fala. Então, o homem muitas vezes não consegue expressar as suas emoções, mas eles se suicidam muito mais do que as mulheres que conseguem falar mais sobre aquilo que elas estão sentindo. Então, daí a importância de nós estarmos cada vez mais sabendo, conhecendo melhor, nos autoconhecendo, entendendo melhor sobre essas necessidades emocionais e podendo estar fazendo com que as pessoas possam desabafar com qualquer um, porque essa é uma meta, inclusive, do CVV. Um dos fundadores do CVV, quando foi entrevistado e perguntaram para ele qual era o futuro dessa instituição, ele disse que essa instituição não teria futuro, porque o dia em que a sociedade considerar a amizade tão importante quanto o ar que nós respiramos, nós não vamos mais precisar de instituições como o CVV. Bom, e essa palestra de sexta-feira, ela vai abordar esses assuntos e também como procurar ajuda, ela vem de encontro a esse assunto que a gente está falando. Sim, o André Trigueiro é um jornalista renomado da TV Globo. Ele já foi voluntário do CVV, atualmente ele é um colaborador. Então ele tem uma vasta experiência e ele vai aprofundar mais sobre essa temática da dificuldade que nós estamos tendo nessa era digital, onde os jovens estão expostos diretamente a todos os riscos que nós sabemos que correm na internet. Crianças às vezes não sabem que não podem passar algumas informações para pessoas desconhecidas, fotos que publicam. Então, todos essas questões serão abordadas nessa palestra e nós precisamos cada vez mais nos capacitar, conhecer. Essa é a ferramenta muito importante, fundamental para que nós possamos vencer essas dificuldades desses tempos atuais. Ivete, qualquer pessoa pode ir lá para assistir na sexta-feira? Fala mais se tem alguma inscrição para fazer ou chegou, pode assistir. É só chegar e garantir o seu lugar, não precisa fazer inscrições, é aberto ao público, é gratuita a palestra, porque o André Trigueiro tem a intenção de fazer com que as pessoas
ampliem a sua consciência. Por isso, nós estaremos lá recebendo todos que quiserem, que tiverem interesse, não tem limite de idade. É só chegar, garantir o seu lugar. A partir das 19 horas, o André Trigueiro vai estar lá autografando seus livros. E então, nós contamos com todos vocês para que esse evento seja muito produtivo para toda a nossa sociedade. Muito obrigada, Ivete, pelas suas informações aqui, trazer essas informações tão necessárias para os dias de hoje, né? Infelizmente, ainda é importante falar desses assuntos que muita gente ainda tem dificuldade, mas olha que palestra importante que vai ocorrer dia 22, sexta-feira, então a partir das 19 horas, no Schettini Eventos, leva a família, vai assistir. É muito importante ter esse diálogo dentro de casa. Deixa o convite aí mais uma vez para o pessoal comparecer, então, Ivete. Sim, então, sexta-feira, dia 22, no Buffet Schettini. A partir das 20 horas, nós vamos iniciar essa palestra e todos estão convidados. Ajudem também a divulgar esse evento. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Ivete. Uma boa noite para você. Boa noite. E a Polícia Militar prendeu um homem em Elisiário em flagrante neste domingo após ser acusado de homicídio. A prisão aconteceu após uma denúncia anônima que levou os policiais até o local do crime, onde o suspeito foi encontrado com a arma nas mãos. Ele foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária. A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do crime e o que teria levado o suspeito a cometer o assassinato. A identidade da vítima ainda não foi divulgada. E o jornal CR News continua recebendo os prefeitos eleitos e reeleitos da microrregião de Catanduva. E hoje recebemos o prefeito de Tabapuã, Silvio Sartorello, do PSD. Ele teve 61,30% dos votos válidos e concorreu à eleição com Jorginho, advogado do PSDB, que teve 38,70% dos votos válidos. Seja bem-vindo, prefeito. Tudo bem com você? Uma ótima noite. Bem-vindo ao nosso jornal. Oi, Natália. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus, né? Em primeiro lugar. E sobre a eleição sempre difícil, né? Sempre que tem um concorrente, uma eleição difícil. Mas a gente sempre respeitou a democracia. Como que foi, então, prefeito, a sua campanha? Qual que é a avaliação que você faz? Sempre respeitando o adversário. Isso eu coloco em primeiro lugar. Porque a gente é adversário no momento. Sim. Depois eu acho que cada um tem que trabalhar para o município. Então a nossa campanha foi limpa, honesta e respeitosa. Eu acho que isso foi muito importante para nós, para chegar nesses números que a gente chegou. Foi uma votação expressiva, né? Parabéns aí, porque mais de 60% da população que aprova realmente, então, o seu trabalho nesses 4 anos. Vamos já aproveitar e falar o que você não conseguiu, por exemplo, fazer neste mandato que vai entregar em 2025. Bom, Natália, a gente tem um problema sério lá, que é saneamento básico. O esgoto da nossa cidade hoje está saturado. Então é uma coisa que eu não consegui, mas já estou lutando, já tem coisas boas vindo, mas a gente tem que... Eu sou uma pessoa que gosto de fazer e acabar, para depois falar que está feito. Então a gente está numa luta, é um problema sério para o município, mas... E é um investimento alto. Investimento alto, exatamente, por isso que é mais difícil, né? Mas a gente vai conseguir, com certeza. Já estamos no governo federal aí, que vamos ter que entrar lá no PAC, porque é obra de 6, 7 milhões aí. Então, eu acredito que vai dar certo e vamos estar atendendo a população. É uma luta sua. Com certeza. Quais serão as suas prioridades agora nesse segundo mandato? Então, Natália, tirando isso que eu já falei, a gente tem que priorizar aí as nossas praças, né? Revitalizar.
porque está precisando. Já faz vários anos aí, já no meu mandato passado, fiquei devendo, mas a gente já está no orçamento para estar fazendo as praças, para deixar a Cidade Jardim, que é o nome da nossa cidade, Itabapoã. Então, as praças serão revitalizadas. Com certeza. Vamos falar de saúde? O que foi feito na saúde nesses 4 anos e que você pretende também fazer agora, já a partir de 2025, melhorar a saúde aí para os munícipes? Bom, Natália, saúde é um caso difícil de falar, vou resolver. Mas a gente vai estar lutando, que é a parte médica hoje. A gente tem vários médicos lá, mas ainda falta o próprio remédio. Eu acho que uma deficiência ainda para o município, que a gente não aguenta. Por quê? Com a pandemia que passou, as coisas mudaram. O pessoal que trabalhava numa usina, eles deixaram de pagar seu plano e foram depender do município. Então, hoje, isso faz uma diferença para o município. Mas a gente está lutando, está colocando tudo em ordem e vamos estar atendendo a população, que saúde é o carro-chefe. Exato. E a gente não pode deixar de atender a população. É a que mais precisa, né? Educação. O que foi feito? O que dá para destacar que foi feito na educação nesses 4 anos e que o senhor pretende continuar aí nos próximos 4? Na educação, uma das coisas principais que a gente fez foi o plano de carreira. Hoje a gente ainda está um pouquinho fora do salário do professor, porque eu acho que é uma classe que merece Sim. todo o nosso valor, porque as nossas crianças estão ali para sair, né? Preparada para o futuro, né? Exato. Que é o nosso futuro, né? Então, a nossa cidade, graças a Deus, a gente tem o Aprende Brasil, a gente está sempre aí em 5º, 6º lugar no estado, tá? Fazendo um trabalho magnífico, até tem que parabenizar aí a secretaria, os professores, diretores, pelo trabalho que é feito na cidade. E sempre que puder melhorar bastante a nossa educação. Prefeito, obras, o que foi feito, o que foi entregue de obras para o município e o que esperar já a partir de 2025? Bom, Natália, a gente, graças a Deus, foi reeleito, né, com essa 61.3, porque fizemos um trabalho aí junto com todos os meus secretários. Eu falo que o nosso grupo aí tem uma força grande, mas a gente reformamos o cemitério, recapeamos ruas, pavimentamos bairro, fizemos o calçadão, que era um sonho aí de muita gente, a gente conseguiu fazer. Reformamos a Praça Central nossa, César de Carvalho, que estava perdendo o contrato lá de reforma, mas a gente buscou e conseguiu acabar a reforma dela, né? Em termos de frotas, a gente, bem dizer, reformou a frota do município, né? A ponte, a gente teve um problema em 2023, bem dizer, foi 2 pontes que nós perdemos, que dava acesso a 4 escolas. E nesse momento aí que a gente tinha ganhado a Defesa Civil, veio o Litoral Norte com problema sério. E a Defesa Civil optou Litoral Norte. A gente pegou com recurso próprio. Fizemos as 2 pontes, com recurso do município. Então, eu acho que são vitórias aí que a gente conseguiu, conquistou, e várias coisas que tá vindo aí, que nem o FID, graças a Deus, pelo que eu fiquei sabendo hoje, a gente vai estar assinando, que é uma canalização de um rio ali, que dá problema de enchente. Então, tem muitas coisas boas aí vindo para o município. Que bom! Vamos falar também de asfalto, recapeamento, como que está o asfalto lá aqui? Né, uma das reclamações dos moradores, acho que de todas as cidades, principalmente agora com a chuva, né, que aumenta aí os problemas de buracos
no asfalto e é um problema que ninguém quer ter na porta da sua casa, né? Em Catanduva tá feia a coisa, muito buraco aberto, principalmente agora com essas semanas aí chuvosas, né? Sim. Como que tá lá? Perfeito, Natália, ótima pergunta. Eu acho que todos os municípios, não vamos tirar Tabapuã, mas sim, a gente precisa bastante recap, mas que nem já falei, a gente está à procura, está lutando e está indo buscar, certo? E a gente vai conseguir fazer os recap que o município necessita, pode ter certeza. E uma coisa também que eu acho que é importante a gente ressaltar, que todos os municípios estão atrás de verbas do governo estadual, né, federal também, mas é algo que está um pouco mais difícil nesses últimos anos, né? Como que tem sido a relação com o governo do estado? Natália, relação a gente tem com todos, mas realmente a gente está passando um momento difícil aí de estar conseguindo essa verba chegar no município. Mas eu acredito aí que está entrando 2025, vai ter um pleito eleitoral pela frente. Sim, essa é a esperança dos municípios. Que todos estão esperando, e a gente também. Então, espero que eles nos atendam lá, porque município do nosso porte, a gente depende totalmente do recurso federal e estadual, Sim. principalmente. Então, a gente conta com eles, com parceria. Porque fazer grandes obras com recurso próprio é muito difícil. Hoje é difícil porque a gente fica aí numa folha de pagamento de 44% a 47%. Aí você investe 25% em educação, Sim. mas que ela chega a 30%. Aí você vai numa saúde que é 15%, mas ela chega a 30%. Então não sobrou para o município estar fazendo com recurso próprio. Então é umas coisas que a gente tem que lutar mesmo com o governo federal, estadual, deputado. Verbas impositivas. Dos parlamentares. Então é isso, a gente tem que lutar e correr atrás disso. Talvez tenha aquele, mas não para na cidade, mas se a gente não mostrar a cara, Exato. a gente é esquecido. E hoje a gente tem que correr atrás. Exatamente. E nós esperamos aí que a partir de 2025, esses próximos 2 anos aí, que serão também anos de eleição já, né? Então 2026 vai ser um ano de eleição. Quem sabe, então, deputados federais, estaduais, governadores olhem para os municípios paulistas com mais carinho. Com certeza, Natália. É o que todos É o estão que esperando. todos estamos esperando. E eu falo assim, que com a união dos prefeitos, que hoje a gente tem uma união maior aí com todos os prefeitos da microrregião, tem a região de Rio Preto. Então, que a gente troca essas conversas, que a gente consegue algo melhor para cada município. Exatamente. Prefeito, fim do ano chegando, Natal já está aí batendo na porta. O que esperar? O que o pessoal de Itabapoã e a região ali pode esperar? Vai ter algum evento na cidade? Natália, a gente está enfeitando lá a praça, né? Já começou. Se Deus quiser, dia 27 é aniversário da cidade. Quantos anos? É 105 anos. 105 anos. Isso. Então, a gente está querendo acender as luzes, né? E ter algum showzinho lá, que hoje, infelizmente, a gente está em final de ano aí, a gente tem que fechar as contas. Um pouco mais apertado. Exatamente. Mas não vai deixar de comemorar. Mas vamos fazer o possível para fazer o melhor. Mas a praça vai ficar muito bonita. Então, dia 27 agora. Agora, de novembro. Olha só onde que vai ser. Vai ser na Praça César de Carvalho. Então, todo mundo está convidado. Está todo mundo convidado, até a região. Ah, que bacana. Prefeito, deixa uma mensagem para o pessoal de Itabapoã que está assistindo, aproveitar agora fim de ano, né, festas aí chegando, deixa uma mensagem para o pessoal que apoiou, que apoia e que reconheceu o seu trabalho nesses 4 anos. Bom, Natália, primeiramente, eu sempre coloco Deus em primeiro lugar, que sem Ele, né? Mas agradecer a população, não só a que confiou na gente, mas a que pode estar vindo confiar, que a gente vai estar trabalhando pelo município e fazendo o melhor para cada um do nosso município. Então, eu quero aqui desde hoje já desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo,
que seja com muita saúde, paz e alegria, felicidade para todos. Tá certo. Muito obrigada, viu, prefeito, pela sua presença. É sempre bem-vindo aqui no nosso jornal, trazer notícias aí de Itabapuã, da nossa querida micro-região de Catanduva, que sempre acompanha a gente. Muito obrigada, prefeito. Uma ótima noite. Natália, eu que agradeço vocês por estar abrindo essa oportunidade para todos, nós, prefeito, não é só para a gente. E trabalho maravilhoso. Muito obrigada. Que continue assim. Muito obrigada. Tá bom? Uma boa noite. Boa noite. E vamos voltar a comentar o caso da jovem que foi espancada pelo ex-namorado. Nós mostramos aqui na quinta-feira da semana passada uma entrevista exclusiva que a jovem contou que ficou 2 horas na casa do rapaz, sendo agredida por ele com chutes, socos e um pedaço de ferro, além de ter sido ameaçada com uma faca no pescoço, mas ela conseguiu escapar para o meio da rua, pediu ajuda, enfim, a entrevista completa, se você não conseguiu acompanhar, você encontra no nosso canal no YouTube e também nas redes sociais. E olha só, neste final de semana, a advogada do jovem Natan, que está sendo acusado de agredir então a ex-namorada, ela nos procurou informando que o Natan não está foragido, que ele teria se apresentado à polícia, foi até a delegacia e disse que ele não ameaçou a jovem com faca e que o pai dele não é conivente com o filho, que a família dele está se colocando à disposição para ajudar a jovem Raíssa com o que ela precisar. A advogada mandou um texto falando sobre o caso e você pode ler na íntegra nas redes sociais, Instagram e Facebook do Jornal CR News. Município de Catanduva para 2025. Uma audiência pública aberta à população foi realizada no fim da tarde de hoje, segunda-feira, na Câmara e contou com a presença do secretário municipal de Finanças, Wellington Vanali, que explicou o orçamento para o próximo ano, que está estimado em 860 milhões de reais, o que representa um aumento de 4,5% em comparação com 2024. Durante a sessão, os vereadores apresentaram sugestões e emendas impositivas que garantem que os recursos alocados pelos parlamentares sejam obrigatoriamente executados pelo Executivo. A gente pode dizer que a gente teve uma queda de receita dos repasses estaduais e federais. Evidentemente, o orçamento de 2024 está tudo dentro dos conformes, vamos terminar o ano com saldo positivo, o que é esperado. Agora, o orçamento de 2025, que é o projeto em discussão aqui, nós precisamos fazer alguns cortes em cada secretaria para que o orçamento se enquadrasse dentro daquilo que a gente espera arrecadar. Isso nós estamos falando propriamente do orçamento próprio da prefeitura, não é? Que se espera uma arrecadação de 450 milhões. Esse ano nós vamos possivelmente arrecadar aí 410 milhões, o 2024, terminar o 24 em 410. Então, se espera arrecadar em 25, 450 milhões. Para a gente ter uma ideia, o índice que nós somos obrigados a investir em educação, ele é de 25%, e em saúde, de 15%. Então, só para a gente ter uma ideia, o orçamento de 2025, a projeção é que a gente invista na educação 25,98%. Isso significa muito próximo do limite constitucional, um pouquinho a mais. A gente teve um grande aumento para o ano que vem de precatório, então a nossa alíquota, ela praticamente vai dobrar. E aí, para as pessoas que estão nos assistindo, olha, por que aconteceu isso? Por que acontece isso? Precatórios são dívidas, na sua grande maioria, trabalhistas do passado,
e que vão virando precatórios porque elas ultrapassam por indivíduo ou por empresa mais de 30 salários mínimos. E, para ter uma ideia, o saldo de precatório para o ano que vem, ele está em 75 milhões, é isso, né, Patrícia? Se eu não estou enganado, 75 milhões. Esse ano ele estava em 39, quase 39 milhões. Porque o Reginaldo leu o projeto de lei para explicar para o pessoal que está acompanhando. Ele cita lá o valor do projeto de lei em 860 milhões e o que o Wellington está falando, mas o Wellington está falando em 450, é que 450 milhões é só da prefeitura e só com recurso próprio. Então, quando o projeto de lei é lido, como foi lido na casa hoje, é o consolidado de todos os entes, né? É a soma aí da SAEC, do IPMC, da Câmara e da Prefeitura, tá? E do INES. Os valores que o Wellington citou aqui é só em relação à Prefeitura e em recurso próprio, porque ele cita a educação e a saúde, os 25% lá e os 15% para a saúde. Porque o índice, o mínimo obrigatório que a gente tem que investir em saúde, é só de recurso próprio, que é transferência de recurso federal e estadual, ele já vai mesmo cada um para a sua finalidade, tá? Quando ele cita dos cortes que tiveram que ser feitos nas secretarias e que o mínimo constitucional, aí os 15%, os 25% já está no limite do que a prefeitura tem que investir na saúde e educação, vou dar um exemplo do que ele citou do precatório, por exemplo. Esse ano, nós depositamos, de acordo com a alíquota que o Tribunal de Justiça envia para a Prefeitura, numa média aí de 8 a 9 milhões, 8,5 a 9 milhões. Para o ano que vem, já chegou a alíquota do TJ, por conta desse aumento aí, né, do saldo em precatório, nós vamos ter que depositar mais de 17 milhões no ano que vem. Só de precatório. RPV, esse ano, 4 milhões. Para o ano que vem, eu já tive que deixar uma previsão lá de quase 7 milhões, de acordo com o aumento lá das ações trabalhistas que foram surgindo e mais algumas ações aí de exercícios anteriores, né? A administração anterior. E, como ele bem cita, do 10º da Câmara, né? Que teve um aumento aí de mais de 10 milhões. E é receita da Prefeitura, a gente repassa o 10º para a Câmara com recurso próprio da Prefeitura. Então, quando a gente aumenta o repasse do 10º, o depósito de precatório e essas outras coisas que foram citadas aqui, infelizmente a gente tem que fazer alguns cortes nas outras secretarias para poder adequar o orçamento. Humberto Guzzo com a Avenida Palmares. Olha o tamanho da cratera que tem ali. Estourou o pneu do meu carro. Olha só o que fez no pneu do carro. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. Começou a Diniz Friday. Até 70% de desconto em armações e óculos de sol. Aproveite! Modelos incríveis por preços inacreditáveis. Muito estilo pagando pouco, é só na Diniz Friday. Óticas Diniz, pra ver você feliz.